Muito bem, estamos de volta. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda atividade, né? Segunda etapa, parte das nossas atividades de hoje. Nós esperamos que todos tenham tido um excelente almoço, proveitoso network, né, durante o almoço, também no espaço de exposições e troca de informações. Para nós é muito gratificante. Bom, gente, vamos relembrar aqueles que ainda não sabem, mas é bom sempre reforçar, né? Para as informações de segurança desse local. Nós temos aqui na plenária 2 saídas de emergência nas laterais. Temos 2 em cada lateral. Na área de exposição, são 4 aqui, tá? São 2 em cada lateral. Na área de exposição, são 2 saídas, uma pela lateral direita e outra pelo acesso principal do evento. E na sala VIP, a saída de emergência está localizada na lateral esquerda. O nosso staff, claro, está treinado para ajudar em caso de necessidade. Lembro-lhes, mais uma vez, que as perguntas para os palestrantes é através do QR Code, este que aparece no telão aqui. Está aparecendo? Dá para projetar? Não. É possível, né? Mas é da mesma forma como nós temos pela manhã. Esse aqui, né? Vocês aproximam? Não é esse, não. Não é esse. A gente projeta o outro ali. Então, para que vocês possam fazer as perguntas aos nossos palestrantes. A gente vai projetando na medida que traz os nossos próximos palestrantes para o início da tarde de hoje. Então, dando início a esse painel, eu chamo ao palco o conselheiro da Absolar, Afonso Aguilar. Obrigado, Afonso. Uma salva de palmas ao Afonso. O Aguilar é formado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem especialização em automação agroportuária e comercial pela Universidade Hannover, na Alemanha. Trabalhou 15 anos na Siemens, atuou 16 como CEO da Alubar Energia S.A., foi fundador, vice-presidente e conselheiro da Aveólica, participando ativamente junto à MME, EPE e à ANEEL para a definição das regras dos leilões de energias renováveis vigentes até hoje. Como diretor e conselheiro de empresas transmissoras e de geradoras de energia elétrica, ele participou no desenvolvimento dos projetos, nos leilões de criação das SPS, na elaboração dos planos de negócios, obtenção dos financiamentos, bem como na operação dos empreendimentos. Atualmente, ele é membro do Conselho de Administração da AB Solar e sócio fundador da ACBS Aguilar Engenharia, também sócio e diretor da Integra Energia, Big Green Bioenergia e Fertilizantes, Aoi Energy, Aoi Lab e do Grupo Taral. A sua atuação contempla as áreas de desenvolvimento e projetos de energias renováveis, produção de hidrogênio, fertilizantes nitrogenados e análises laboratoriais de alimentos e petróleo. Nosso próximo convidado é o diretor executivo da Eletron Seguro, o senhor Mauro Filho. Mauro, onde é que está o Mauro? Obrigado, Mauro, uma salva de palmas. O Mauro é fundador e CEO da Eletron, a única insurtech do Brasil especializada em energia solar. Tem mais de 400 mil sistemas fotovoltaicos segurados. É professor na Escola de Negócios e Seguros e também palestrante. A honra de trazer aqui ao palco o senhor Pedro Drummond, que é diretor executivo da RH Renováveis. Pedro, obrigado. Pedro é CEO da RH Renováveis e coordenador da AB Solar em São Paulo. É engenheiro eletricista, mestre e doutor em planejamento energético e atua no mercado de energia solar desde 2015. Convidamos agora a gerente comercial da GD, da Sungrow, a Alessandra Artigoso Schwinden. Obrigado, Alessandra. Mais uma mulher que compõe esta frente tão importante. A Alessandra é gerente comercial na Sungrow Brasil, líder no mercado de energia solar, tem sólida formação em marketing pela Universidade Paulista e MBA em gestão estratégica de negócios pela USP. Profissional com mais de 17 anos de expertise, sendo uma década especificamente no setor de engenharia elétrica e também solar. E o nosso convite agora é para o gerente comercial da Solar Grow, o Rogério Guido. Rogério está aí? Está ali. Obrigado, Rogério. O Guido tem mais de 30 anos de experiência na área comercial, incluindo gestão de equipes. Antes da Solar Group, ele atuou em empresas de grande porte, na liderança comercial de projetos de soluções em mobilidade, com foco nas operações de missão crítica para equipes em campo e entrega de informações estratégicas para a tomada de decisão pela alta gestão. E, por fim, nosso convite também muito honroso de tê-lo conosco,
o coordenador de vendas sul da WEG Solar, o Lucas Langa. Lucas, obrigado, Lucas. O Lucas é engenheiro eletricista, trabalhou com gestão de contratos e vendas para motores e geradores de grande porte, atendendo grandes players no mercado, atuando em GD em 2015, na área comercial de soluções para usinas hidrelétricas e, posteriormente, entrando em sistemas fotovoltaicos. Nós vamos agora, então, à mensagem dos nossos parceiros. Vocês podem sentar, por favor, fiquem à vontade, e já eu passo a palavra a eles. Mas vamos lá, Solar Group, Sungrow e WEG. Estruturas essenciais para energia limpa e sustentável. Diversidade de produtos que sustentam soluções. Inovações que tornam o mundo um lugar melhor. Nossa história começa em 1994 no setor de alumínio, com uma visão clara: ouvir as necessidades do mercado, conhecer as oportunidades e transformá-las na diferença que podemos causar na vida das pessoas. Com 9 produtos patenteados e com capacidade produtiva de 1.200 toneladas por mês, cumprimos os desafios únicos dos telhados e solos brasileiros. Ao mesmo tempo, nos conduzimos para o futuro, que é veloz e pede acessibilidade, facilidade e agilidade. Tudo isso é levado em conta para a instalação. Afinal, a parceria com distribuidores e integradores é essencial para o nosso negócio. Na entrega de cada projeto, nos tornamos reconhecidos por resolver situações complexas com qualidade. Em cada um deles, despertamos confiança. A verdadeira inovação surge da colaboração. Na Solar Group, cada ideia é valorizada, cada desafio é uma oportunidade. Juntos, estamos na vanguarda da energia solar, sempre evoluindo, sempre melhorando. Junte-se a nós na jornada para um futuro mais sustentável. Solar Group, o alicerce da sua transição para a energia solar. Perfecting even the smallest details in the pursuit of excellence. We endeavor to increase our merit, to be more reliable, more efficient, and create prosperity. Excellent and open-minded, innovative and respectful, and customer first. De ideias pensadas para os lares, a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes. Da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. Muito obrigado, então, aos nossos patrocinadores, parceiros, né? Solar Group, Sungrow, WEG, que também abrilhantam esse nosso AB Solar Meeting Sul. Não esqueçam de fazerem também as suas avaliações, né? É muito importante para que a gente possa cada vez mais melhorar esses nossos encontros. Agora, sim, vamos passar a palavra para o conselheiro da AB Solar, o Afonso Aguilar. Bom, boa tarde a todos. Esse horário é o mais difícil para todos nós, né? Então, se alguém for descansar, avisa, a gente fala mais baixo, enfim. Tá? O nosso painel aqui, que todos vamos apresentar aqui, é mostrar as estratégias e ferramentas para fortalecer o seu negócio fotovoltaico. Se eu pudesse antecipar algumas coisas, pulou 2 vezes aqui. Se eu pudesse antecipar alguma coisa, eu resumiria que a principal estratégia, em função até do que a gente assistiu nos últimos, na manhã de hoje, está pulando algumas coisas aqui. Eu vou resumir assim algumas coisas em termos de engenharia. Eu queria, não é porque eu seja engenheiro, mas nós temos que trabalhar com engenharia, ou seja, nós todos que estamos aqui, temos que ter responsabilidade em desenvolver soluções, porque os problemas que a gente sabe que tem no mercado, esses nós estamos apanhando, estamos lutando e nos levantando. Ele insiste em passar para esse slide. Hoje o Rodrigo já apresentou, e essa responsabilidade nossa, ela passa pela participação de mercado que é esperada até o ano 2050. Ou seja,
que a nossa matriz energética nós vamos passar a ser a primeira, a segunda fonte, e isso não é só em GD, é em GC também, e aí envolve o quê? A nossa responsabilidade. Uma simples instalação de GD é uma usina que nós estamos construindo. Então, tudo aquilo que se fala, nós devemos pensar e ter a responsabilidade. Não é uma instalaçãozinha de módulos, de o que os clientes chamam de placas. Não, é uma usina que nós estamos colocando na casa de alguém. E a Besolar, então, ela está direcionada para auxiliar ser o elemento de comunicação dos nossos associados, do nosso mercado, e a gente tenta congregar todas as... A gente tenta congregar... Não tem aqui a visão para mim, mas tudo bem, voltou. Nós temos a ideia de congregar todas as posições dentro da entidade. Daí a importância de estar associado. A gente, quando começou, o Rodrigo vai lembrar bem, nós éramos meia dúzia de associados, uma série de diretores, nós brincávamos que era mais cacique do que índio, e hoje nós temos quase 700 associados, e a gente está juntando todas as causas, mais diversas causas. Então, a Besolar tem um núcleo aberto para atuar nas causas de desenvolvimento de financiamentos, como foi falado hoje aqui, por duas instituições. Nós congregamos dentro da entidade essas discussões. A nossa equipe está no mercado, trabalhando no governo, nas instituições bancárias, melhores linhas de crédito para todos os nossos associados. Não obstante isso, essas posições são muito simples de você entender. Ele está pulando de 2 em 2 aqui, slides. Não. Tá? E o associado nosso tem, no nosso site, por ferramenta simples, algumas visões e oportunidades e informações das melhores linhas de crédito, das melhores oportunidades, e dentro da entidade também, ter contato com esses agentes. Ou seja, nós somos um veículo de reunir todo mundo. Em termos de emprego, vocês podem ver esse dado impressionante, que no ano de 2023, segundo a IRENA, foram gerados 4.902.000 empregos ao longo do mundo com a energia solar. Então vejam a responsabilidade que cada um de nós tem. São 4 milhões de pessoas, em torno de 25 a 30 empregos por megawatt. Isso juntando GD e GC. Essas pessoas, elas têm que trabalhar, elas têm que garantir esses empregos e têm que ser treinadas. E isso vai ter um módulo aqui que vai ser apresentado. Elas têm que ser treinadas. E para isso, a entidade também está atuando na qualificação e buscando a formação das pessoas. E essa nossa fonte também ela é muito inclusiva. Hoje foi falado pela Liciane, e aqui nós temos um representante também, várias atuações, várias atividades nas obras são feitas por mulheres. Eu dirigi uma empresa onde toda a pré-montagem dos trackers, toda a pré-montagem, absolutamente toda, era feita por mulheres, que faziam muito melhor que os homens, tá? Pelo nível de atenção que se tem. Então, várias atividades. Eu sempre chamo que a atividade nossa é principalmente na GC, nós trabalhamos numa fábrica a céu aberto. Tá? Então, a oportunidade de emprego é dada, mas tem que ter o quê? Treinamento. Hoje a gente viu alguma palestra falando de que como é que chama, até o Bosquinho, não sei se está aqui, que ele falou dos engenheiros não saber escrever. Quando vai fazer uma petição, temos que aprender se não soubermos. Temos que conhecer tecnicamente aquilo que as concessionárias nos pedem ou que o sistema pede. De novo, nós estamos trabalhando com uma unidade de geração de energia. E isso, a entidade, a Besolar, está buscando cada vez mais parceria com escolas e sem treinamentos para mostrar. E quem é que tem que nos dar necessidade? O mercado. Por isso a importância de estarmos todos congregados, vamos chamar assim, na entidade. E essa qualificação técnica que a gente fala, ela passa por 4 grandes filtros que eu vou mostrar para vocês aqui. A primeira que nós estamos enfrentando, acho que todos vocês já foi, acho que tangenciado hoje, que é na escolha dos equipamentos e materiais. Eu tive a oportunidade de manifestar na Intersolar e eu fiz até uma crítica
que é o seguinte: primeiro, se escolhe tudo por preço. Eu sei que é competitivo, eu não sou, como é que eu vou dizer assim, eu não sou assim, eu não sou o Santo Tomé, a gente sabe que o mercado quer o preço, mas a qualidade e a performance, porque senão, se as nossas instalações não performarem, qualquer empresa pode sofrer um processo, porque não entregou o prometido. Segundo, nós temos essa qualidade, nós estamos trabalhando duro atualmente para a questão de certificação desses produtos de qualidade e tentar dar um norte. E cada consumidor, cada cliente vai escolher o que quiser, mas sabendo da diferença clara que existe entre um produto e outro. A outra questão, que é o que eu mais bato, a engenharia. Recentemente a gente viu um telhado de uma igreja que caiu na Bahia ou Recife, agora não me recordo, Recife. Primeira imagem de um drone da reportagem, aquele monte de módulo solar no chão. Aí a gente faz uma pergunta: alguém calculou como estava aquela estrutura, ou simplesmente colocou quase 2, 3 toneladas de peso em cima daquele telhado? Então, não se surpreendam que muitas instalações rooftop de telhado que vocês querem colocar, tenham que fazer um estudo mecânico com o engenheiro civil. Não é só colocar, porque se algum acidente ocorrer, alguém vai ser responsabilizado. Então, a engenharia é fundamental ter a responsabilidade técnica, para vocês qualificarem as empresas de vocês. Peguem o engenheiro das diversas áreas envolvidas, analisem e façam uma RT. Vocês vão estar se diferenciando no mercado. Porque senão, vamos falar claro, qualquer pedreiro e nada contra vai poder instalar. Qualquer pedreiro entra num site, calcula, X potência, N módulos, vou lá, pego o melhor inversor, enfim. Só não pensei mecanicamente como é que resistia essa minha estrutura. Então, nós temos que ter claro que nós trabalhamos com algo que tem risco e requer responsabilidade técnica. Tá? E aí passa pela qualidade dessas instalações. Então, a qualificação dos profissionais vai estar diretamente ligada à qualidade dessa instalação, quer seja na sua construção, no projeto, e no seu acabamento, na sua qualidade, enfim. E também, aí começa a qualificação das empresas. A AB Solar tem um processo de qualificação voluntário, você associado, entra na entidade, e você pode se qualificar como um instalador certificado da entidade. E isso já vem dando resultado. Já vem dando resultado, onde muitas empresas estão sendo contratadas por estarem qualificadas. Ainda tem um número pequeno de qualificados, bem pequeno, mas já está sendo diferencial. Bom, a AB Solar vai se responsabilizar por o que vocês fazem? Não. Mas nós vamos mostrar aonde tem as melhores escolas, aonde a gente tem, nos mais diversos recantos do país, porque hoje nós atuamos em 26 estados. Então, esse programa de certificação, eu não gosto de ficar lendo as telas, vocês vão receber, está no nosso site, tá? É um processo evolutivo, tem auditorias, tá? E qualquer associado vai poder participar, e isso com certeza vai agregar valor, porque daqui para frente, a gente está naquela curva de aprendizado quase no final, todo mundo entrou, e todo mundo está capacitado, todo mundo faz tudo. Daqui para frente, as margens de preço começam a despencar. É uma briga de preços entre todos vocês, que é inimaginável. Como é que tu vai cobrar mais? Tu vai qualificar o teu profissional, vai oferecer coisas extras, como foi falado aqui, a preocupação dos bancos em ter a garantia de performance, e tu vai oferecer isso ao teu cliente. Sem custo, tu já fez o teu projeto, já fez bem. Então, tu vai poder garantir, ao contrário daquele cara que faz, constrói, vai embora e nunca mais. Então, tudo sobre esse programa de certificação está no nosso site, vocês podem acessar. O nosso pessoal está capacitado para dar toda e qualquer informação a vocês, e a gente acompanhar esses nossos associados.
Para isso também nós fizemos uma série de eventos ao longo do ano, tá? Agora teremos o nosso próximo em Salvador, e depois o nosso encontro nacional, onde a gente faz essa troca, esse networking, tá? E isso é uma forma de qualificar e de melhorar o resultado do trabalho de cada um de nós. Então, a gente convida vocês que venham para trabalhar conosco, venham a somar o trabalho com a gente, como esses encontros que a gente faz. Eu concluo aqui, passo a palavra agora para os protagonistas aqui. Muito obrigado, Aguilar. Nós vamos então ouvir agora o Mauro Filho, que é diretor executivo da Eletron Seguros. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, AB Solar, pelo convite de estar aqui, podendo conversar com vocês um pouquinho. É um prazer. Meu nome é Mauro Filho, eu sou o fundador da Eletron, e a gente faz seguro para as usinas, para os sistemas fotovoltaicos. Essa é uma foto de um pedaço do nosso time, na última Intersolar. Alguém foi lá, passou no nosso stand, alguém que está aqui. Legal, brincaram lá com a gente, estava muito divertido. E eu venho aqui para falar uma coisa para vocês. Nesse exato momento, estamos sendo atacados por terra, água e ar. Ou, melhor, estamos sendo contra-atacados por terra, água e ar. Por quê? Somente no primeiro semestre desse ano, ou seja, de janeiro a junho de 2024, 74% de todos os sinistros que nós atendemos lá na Eletron foram relacionados a eventos climáticos. Eventos climáticos. Então, a natureza ela está reagindo, né? A natureza está seguindo a sua natureza, com o perdão da redundância. Esta é ação e reação. A gente está sofrendo agora a reação da natureza, a ação que o homem fez. Isso é muito importante. Esses números são exclusivos da nossa operação, tá? A gente não tem um número global de mercado, não existe essa fonte, mas é um parâmetro muito bom, tá? E dá para levar isso em consideração. Então, a gente tem que 51% dos sinistros atendidos no primeiro semestre são relacionados a vendaval, granizo, aí entra ciclone, tornado, tudo isso que envolve vento, tá? Inundação e alagamento vem tendo aí um desempenho muito bom, subindo no ranking, principalmente em função das enchentes que a gente teve no Rio Grande do Sul, né, no mês de maio. Falando no Rio Grande do Sul, meus parabéns aos gaúchos, amanhã é o dia do gaúcho, né? Tem algum gaúcho aqui? Vocês deviam estar acampados uma hora dessa, lá no Parque Harmonia, não sei o que estão fazendo aqui. Mulher não deixa, né? Mas é isso, tá, pessoal? Então, antes que alguém me pergunte, a gente ainda não teve nenhum evento muito significativo relacionado às queimadas, tá? Mas a gente teve muito sinistro relacionado a vento e a enchentes. Eu vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. 85% dos sinistros atendidos no primeiro semestre foram nos estados do Sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm tido aí um desempenho horroroso, ou muito bom. Eles estão aí na frente dos outros estados, muito em função dos eventos climáticos. Aqui a gente acaba estando mais exposto e mais suscetível a isso, tá? E aí, quando a gente abre isso por estado, a gente vê que o Rio Grande do Sul permanece na liderança, tá? A gente tem uma inteligência com relação ao sinistro, porque desde o dia 0 da Eletron, desde o primeiro sinistro que a gente atendeu, e a gente já passou de 3.000 sinistros atendidos, a gente tem todas essas informações, a gente tem esse mapa do risco. Então, hoje a gente sabe
exatamente o que é mais provável de acontecer dependendo do tamanho da usina, do tipo da estrutura e do estado, da unidade federativa que ela está instalada, tá? Então, a gente tem aí os estados do Sul na liderança, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, seguido aí por São Paulo, Minas, Goiás, e aí vai. Falando nisso, tá? Usina de investimento. Assunto quente, em alta. Alguém aqui trabalha com usina de investimento? Tá? Usinas de investimento estão no cenário mais provável de sinistro. Normalmente, tá? Geralmente ou na maioria dos casos, que é usina de solo em zona rural. Tá? Vocês podem ver que solo representa 66% do que foi indenizado e zona rural 74%. Então, essas usinas de investimento estão altamente suscetíveis a sinistros, seja de eventos climáticos, que acaba sendo aqui o foco principal da minha fala, mas a gente tem muito problema com roubo e furto também de usinas nesse cenário de solo e zona rural. Então, fiquem atentos com isso, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de casos reais que a gente atende todos os dias lá na Eletron, e eu selecionei, basicamente, eventos ligados ao clima, né? Aos danos da natureza. Então, a gente vai ter muito sinistro de vendaval, né? É o campeão aí histórico nos acionamentos. Usina de solo. A gente tem muito, e todo dia chega um caso desse para a gente, tá, pessoal? Essa era uma usina de investimento, né? E aí imagina, você vende para o cliente, em vez de ele colocar o dinheiro dele em qualquer outro lugar, ele coloca na usina, porque de fato é a melhor opção, mas dá um vendaval e leva tudo pelos ares, o payback desse cliente foi comprometido e o investimento dele também. Aí, opa, teve burburinhos aí, burburinhos. Tem muito caso, tá, pessoal? O foco aqui é no seguro. Todos esses números que eu passei para vocês é exclusivamente do seguro de riscos de diversos equipamentos, ou seja, são de usinas que já estavam prontas, tá? Mas esse tipo de evento acontece também durante a instalação e montagem. Aí cai numa outra carteira do seguro de risco de engenharia. Né? Muita coisa. Esse sinistro aqui aconteceu no Rio Grande do Sul também. Foi um evento chamado, eu nem sabia que isso existia, microexplosão atmosférica. Acontece lá, Afonso? E aí ele acontece, vocês veem que tem um módulo pendurado na árvore lá, ó, lá em cima da árvore. Ciclone. Né, esses são alguns exemplos. Esqueci de falar uma coisa para vocês, me perdoem, mas ainda está em tempo. Nesse QR Code aqui, que está bem em cima da cabeça do meu amigo Pedro, vocês vão ter acesso a essa apresentação, tá? Então, se alguém quiser receber essa apresentação por e-mail, é só escanear esse QR Code que está aqui, brilhantemente ilustrado pelo Pedro. Aponta para o QR Code ali, Pedro. Aí, ó. Granizo. Mas granizo não quebra placa. Né? A gente não escutava isso, que granizo não quebra placa? Dependendo do granizo, quebra sim. Tá? Eu moro em Curitiba, então estou muito acostumado com esse tipo de evento. E volta e meia acontece em chuvas de granizo que quebra para-brisa de carro, amassa carro. Esse tipo de evento vai danificar o módulo também. E a gente tem aí vários exemplos, tá, pessoal?
granizo, alagamento. O evento que aconteceu no dia 1º de maio, no Rio Grande do Sul, foi fora da curva, foi o mais severo em 50, 60, 70 anos. De fato foi, mas não é tão raro assim, tá? Porque a gente teve clientes que foram atendidos há 1 ano atrás, no mês de setembro, houve uma enchente que não foi tão severa, ficou mais localizada na região do Vale do Taquari, que foram indenizados em setembro do ano passado e em maio desse ano, na mesma vigência, na mesma pólice. Tá? Então, de repente, isso não é tão fora da curva assim, não é tão raro de acontecer. Vou mostrar alguns exemplos aqui de sinistros atendidos lá no Rio Grande do Sul. O pessoal de caiaque lá, o inversor submerso. Característica desse tipo de sinistro, tá? Muito frequente, então a gente teve muitos sinistros, o que no acumulado gerou um prejuízo muito grande, porém, a maioria sinistros de pequena monta, tá? Normalmente inversor mesmo. Houveram alguns casos de perda total também, tá? Mas a grande maioria apenas danos ao inversor. E foram centenas. Centenas. Aqui tinha uma usina. Esse foi um caso de perda total. Pessoal, de novo, nosso QR Code, quem quiser falar com a gente, conversar um pouquinho melhor, muito obrigado e contem comigo. Nós agradecemos também, Mauro, e agora vamos ouvir o diretor executivo da RH Renováveis, o Pedro Drummond. Oi. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Cadê o negócio? É assim mesmo, desse tamanho? É, né? Bom, pessoal, prazer estar aqui. Eu sou o Pedro, sou o CEO da RH Renováveis. Acho que alguns de vocês já me conhecem. Tem clientes nossos aqui, tem profissionais que foram contratados pelo nosso processo seletivo. Eu também sou coordenador da Bessolar no estado de São Paulo. Obrigado pelo convite. Nossa empresa é uma empresa focada em serviços relacionados à gestão de pessoas, dedicada ao setor de energias renováveis, principalmente o setor de energia solar, que eu trabalho desde 2015. Apesar de eu ser engenheiro, eu montei uma empresa de RH, mas isso aí depois eu conto o que aconteceu, onde que eu errei no meio do caminho, né? E eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos relacionados à gestão de pessoas, que é um tema muito deixado de lado, que muita gente acha que sabe, que tem muito achismo, mas na prática, quando você estuda, tem sim conhecimento, tem ciência, tem técnica, e é isso que acaba diferenciando as grandes empresas das que têm mais sucesso e que têm menos, tá? Separei em 3 principais pontos para a gente estabelecer uma pirâmide, que eu sempre falo. Gestão de pessoas primeiro ponto, saber recrutar e contratar, depois reter e engajar, e depois promover e demitir. Mas eu tenho que ficar sabendo recrutar e contratar, depois eu tenho que reter meus bons colaboradores, trabalhar no engajamento deles, saber a hora de promover e saber a hora de demitir? Só se você quiser fazer gestão de pessoas de um jeito que você vai acertar aí 85%, 90% das vezes. Se você quiser fazer igual a maioria, que tem um turnover, sabe, índice de rotatividade, vocês têm ideia qual que é o índice de rotatividade médio do Brasil em todos os mercados? 60%, 65%. Tem empresas de solar que contratam vendedores que falam assim tranquilamente, que já acostumaram, que de cada 10 vendedores, 9 saem no ano, fica com 1. Isso é aleatoriedade, na verdade, né? Então, eu vou falar alguns pontos aqui desses 3 pontos mais importantes para a gente poder discutir, trazendo um pouquinho da experiência da RH Renováveis em contratação. Nesses 4 anos, a gente contratou um pouco mais de 2.000 vagas, em 17 estados, com 250 clientes, mais ou menos, tá? Primeira coisa, pessoal, toda vez que eu vou apresentar, eu mostro esse slide, e pretendo mostrar ele muito tempo ainda, que é uma pesquisa feita no Brasil, onde eles pegaram 1.400 contratações de grandes empresas, 1.400 empresas e milhares de contratações, onde eles avaliaram a descrição de cargo. O que faz você contratar um profissional? E em 90% das contratações eram feitas por requisitos técnicos, conhecimentos anteriores, formação,
saber usar uma ferramenta. É o que a gente chama de hard skills. Imagino que a maior parte já ouviu isso. E depois eles avaliaram por que essas pessoas deixavam as empresas. E 91%, né, o número ficou até parecido, foram por questões comportamentais. Então, todo mundo contrata conhecimento e demite comportamento. E a gente percebeu que essa ordem poderia ser invertida. Por que não contratar comportamento e desenvolver conhecimento? Talvez porque seja um pouco mais difícil, mas é um caminho que a gente tem que escolher. Contratar bem, recrutar e contratar, é, antes de tudo, decidir onde você vai abrir mão. O que você abre mão? Ou você quer tudo pronto? Se você quiser tudo pronto, você vai ter um problema muito grande. Eu vou mostrar aqui algumas coisas, tá? Recrutar e contratar. Primeira coisa, cuidado com buscar talento. É o que eu mais recebo. Pedrão, e aí, cara? Estou precisando de uns talentos aqui para a minha empresa. Essa frase eu já mando para o meu gerente e falo, ó, esse aí vai ser complicado, que ele quer talento. Sabe o que é talento, pessoal? É um cara inteligente, autônomo, que conhece do mercado e que ganha pouco. E, se possível, tem a carteira de cliente. Vocês já contrataram vendedor assim? Quem é contratante? Vocês já buscaram algum vendedor que tenha carteira de cliente? Já ou não? Se você falar para mim que é um vendedor que tem carteira de cliente, eu vou te falar. Então, quando ele for embora, ele pode levar os seus também. Porque você está querendo pegar o que ele tinha, quando ele for embora, ele pode levar os seus. Porque o carteira não é da empresa, é do vendedor. É isso que vocês falam quando vocês querem contratar alguém com carteira de clientes. Outra coisa, eu sempre falo o seguinte, aprenda a recrutar fora do seu mercado. Quanto antes quem é contratante aceitar isso, aprende que dói menos. Vai por mim. Se você quiser ficar contratando pessoas do seu mercado, com experiência, que ganhe o mínimo possível, que seja autônomo, que você não precise treinar e que dê resultado sem você saber o que ele está fazendo, você vai sofrer muito. Outra coisa, eu vou olhar aqui porque deu problema. Um processo de recrutamento e seleção bem feito, ele tem que ser feito a partir de 3 pilares. A maioria das empresas faz mais ou menos o primeiro, que é contratar por conhecimento técnico. Mas você deveria olhar, além do conhecimento técnico, uma coisa que chama perfil comportamental, que é aquela característica da pessoa para a posição que ela vai fazer, e também o que a gente chama de fit cultural com a empresa, que é a conexão com o momento, com o propósito, com o tamanho da empresa. Um profissional que vai trabalhar numa startup não é o mesmo, ou não deveria ser o mesmo, que é um que vai para uma multinacional que tem 100 anos, com processos estabelecidos, com dashboards, com regras, com crescimento pequeno. É muito diferente. Então, existe fit cultural, perfil comportamental e conhecimento técnico. Esse é o pilar para contratar bem. Outra coisa, investir tempo. Contratar devagar e demitir rápido. Normalmente, a gente contrata para a semana que vem e, para demitir, a gente vai dando chance. Não, vai mudar, vai acontecer alguma coisa, vai mudar. Aí passa 1 ano e meio, a pessoa não muda e você perdeu o tempo. Vocês conhecem alguém que faz isso? Aqui em Santa Catarina não deve acontecer, isso é mais lá para Minas Gerais. Não contrate alguém que você não pode demitir. Essa é outra frase que eu gosto muito. Cuidado para não pegar o seu primo lá, que a sua tia falou, leve ele para vender, que esse menino não sabe fazer nada, põe ele lá, aí depois você vai mandar embora, você tem que explicar para sua tia. Pessoal, isso aqui é um processo de recrutamento e seleção básico, ele é até pequeno, né? Foram 82 pessoas para a gente tirar 3 pré-selecionados. Tem processo que a gente faz com 120, 150. Eu tenho na minha empresa um estagiário que passou por um processo de 927 pessoas. Foi o processo, acho que o maior processo que eu já fiz, durou uns 3 meses e meio. Os 5 finalistas eram tão bons que eu inventei uma vaga para o outro. Tinha uma vaga, eu levei 2. Falei, vou ter que botar 2. Isso é um processo de recrutamento e seleção. Depois do primeiro pilar de recrutar e contratar, vai para reter e engajar. Como é que a gente retém e engaja? Primeira coisa, dica, seja uma escola o quanto antes. Aprenda a ensinar. Você já vai ter que ensinar os processos da empresa e a cultura. Aprenda a ensinar também um pouco de conhecimento técnico. Faça uma gestão tática, ou seja, tem indicadores e processos. Isso é muito mais importante do que a maioria das empresas imagina. Faça gestão de atividades e esforços, não gestão de resultado. Resultado não depende só da pessoa. Esforço só depende dela. É isso que a gente deve gerenciar. Pagar certo. A maioria das empresas paga muito errado. Quando eu falo pagar errado, não quer dizer que está pagando pouco. Normalmente você paga pouco para um cargo que você precisava pagar um pouquinho mais e muito para aquele cara que não precisava de ganhar tanto. Sabe como é que você descobre quando você tem que pagar? Pesquisa de cargos e salários. É simples. Você não precisa ter a política de maiores preços do mercado. Mas 90 e tantos %, principalmente dos integradores, que eu vejo, que eu recebo lá, paga muito para as pessoas que podiam ganhar metade e paga pouquinho para alguém que precisava ganhar R$500 a mais. Ou seja, paga errado. E
exercício aqui para quem nunca fez isso. Salário, existem 2 salários para todos os colaboradores. Tem o financeiro, que é o que a gente paga, e tem um negócio que chama salário emocional. Façam esse exercício. Perguntem para os colaboradores. Qual é o salário emocional que a minha empresa dá para você? O pessoal acha que isso é brincadeira, às vezes besteira. Quem for líder, dono de empresa, ou mesmo colaborador que tiver a chance, faça esse exercício que vocês vão ter uma surpresa muito grande. Isso é reter e engajar. E depois, para ir embora, para terminar, tem a parte que também é muito difícil, que a maioria não sabe fazer. Promover e demitir. Promover e demitir. Isso aqui é muito difícil. Demitir é uma... A gente montou até um curso de como demitir na RH Renovado, para a gente ensinar as empresas. E demitir é o terror, né? Eu não vou ter coragem de falar, vai sair briga. Quem tem RH, chama o RH para ir junto, né? O líder. Já viu o líder que... eu contratei, mas na hora de mandar embora, eu não tenho muita coragem, não. Chama o RH lá para demitir para mim. Já viram isso? Tem cliente nosso que pede para a gente demitir o funcionário dele. Fala, não, vamos junto para você aprender. Pessoal, uma empresa mostra a sua cultura pelo menos em 3 momentos. Não adianta nada você botar na parede lá integridade, ética, bom senso, justiça, essas palavras bonitas, se você não sabe o que isso quer dizer na prática. Na prática, você mostra a sua cultura quando você contrata, quando você demite e quando você promove. Quando você contrata, tem que ter um motivo e você tem que contratar não só pelo motivo de executar um trabalho. Por isso que eu falei do fit cultural e do perfil comportamental. Quando você promove alguém, você tem que comunicar para a empresa por que aquela pessoa foi promovida. Mas vai ter outro que vai ficar com ciúme, mas vai ter outro que vai. E aí? Paciência, é o preço. 90 e tantos % das empresas, a grande parte que eu converso, promove alguém e perde uma grande oportunidade de mostrar para os outros por que aquela pessoa foi promovida. O que aquela pessoa fez de comportamento, ou o que ela acumulou de conhecimento, que ela mereceu uma promoção. E na hora de demitir, é assim, ele sempre fala, promoção e demissão nunca devem ser surpresa. Se for surpresa, a gestão não está muito certa. Certo? Quando você vai demitir um profissional, a maioria olha o quê? O que vocês olham para demitir um profissional? Resultado. Se é vendedor, vendeu bem, está indo bem, certo? Não vendeu bem, manda embora. Eu vou sugerir uma outra ordem. Primeira coisa que você tem que olhar é se a empresa está com os processos certos. Sua empresa tem processo? Certinho para ele executar? Tem as ferramentas? Ele foi treinado, ele sabe fazer? Essa é a primeira coisa. Depois você olha, sua empresa é boa? Tem valor? Tem um preço competitivo no mercado que ela participa? Existe mercado? Sabe o que o cliente falou para mim uns 3 dias atrás? Meta é assim, você dá a meta, o cara bateu, você sobe. Eu falei, mas você sobe a meta do vendedor sem avaliar o ticket médio, a taxa de conversão, a quantidade de lead? Não, mas senão o vendedor fica mole demais, tem que aumentar a meta sempre que ele bateu. É isso que as empresas fazem. O cara quer ferrar o vendedor, né? Vendeu 150 mil, mês que vem eu vou te meter 200. Aí eu quero ver. Entendeu? Isso não é meta. Então, avalie o processo, avalie o mercado, avalie a empresa. Está tudo certo? Aí eu vou ver se o colaborador é ele ou não. A maioria das empresas demite só quando o cara não vende. Muitas vezes você perde uma grande chance de um funcionário que poderia ser bom, poderia entregar, mas você demite porque o processo não está legal. Uma outra frase aqui que eu gosto. Não promova o melhor vendedor para gerente. Cuidado com isso. Acho que vocês já devem ter visto isso. Já viram isso? Por que o melhor vendedor não pode ser gerente? Não é que não pode, mas toma cuidado. Teve uma palestra lá em Goiânia, né? Mauro, acho que lembra disso. Que o cara falou para mim que demitiu o cara depois da palestra. A gente saiu assim e falou, obrigado por você ter falado aquilo lá. Já mandei meu gerente embora. Eu falei, por quê? Mas você falou que não podia promover o melhor vendedor? Não é que não pode. Cuidado. Porque as habilidades de gestão não tem nada a ver com a habilidade de vendas. São outras coisas. Muitas vezes você promove o melhor vendedor para gerente, ganha um gerente meia boca e perde o seu melhor vendedor. Certo? Dê feedbacks constantes e realize avaliação de desempenho. Pare de só olhar uma vez por ano e falar esse cara é bom, esse cara é ruim. O que é uma avaliação de desempenho? É você ver o desempenho dele ao longo do período. E aqui, para terminar, eu vou deixar uma sugestão. Não avalie só o resultado. A gente usa, por exemplo, esse método que chama matriz 9 in box, 9 porque são 9 quadrantes, onde você cruza indicadores de entrega, ou seja, performance, contra indicadores de cultura. Quando você cruza esses dois, dá uma nota para cada um, você consegue colocar a pessoa dentro de um desses quadrantes. O cara que está lá no verde é o cara high performance, ou seja, alta performance e muita cultura. O que você faz com esse cara? Promove, dá mais responsabilidade, muda de cargo, aumenta o salário. Esse é o sonho, tem todo mundo assim.
Agora, se o profissional só entrega resultado, mas a cultura dele, a fit cultural está muito baixa, isso é perigosíssimo para a sua empresa. Perigosíssimo, que ele pode minar muita coisa. Por outro lado, se ele só entrega cultura, é conectado, mas não dá resultado, você vai virar uma ONG. E a empresa tem o objetivo de dar lucro. Então, fazendo essa distribuição, avaliando isso uma vez por mês, você consegue fazer um plano de ação para cada colaborador, do jeito que cada um precisa. Mais uma frase do RH. Não há nada mais injusto do que tratar pessoas diferentes da mesma forma. A maioria dos gestores trata todo mundo igual e depois não entende por que não dá resultado. Para terminar, pessoal, a frase do Simon, que eu gosto muito: 100% dos clientes, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Eu nunca vi um CNPJ assinar um contrato. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Comece a olhar para o ser humano, porque o capital humano é o maior patrimônio de qualquer empresa. Obrigado. Nosso agradecimento. Pedro, passamos a palavra à gerente comercial de GD da Sungrow, a Alessandra Artigoso Schwindel. Você vem aqui, pode ser? Quer falar desse microfone? Vou deixar aqui, pode ser. Primeiro, quero agradecer o convite aí da Absolar. Tive a oportunidade de participar em Brasília, fui convidada novamente, então fica aí meu agradecimento, tá? Vou falar um pouco das ferramentas que a gente tem, né, dentro da Sungrow. Eu trago aqui hoje o iSolar Cloud, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas o iSolar Cloud é o aplicativo de monitoramento da Sungrow. Então, onde você consegue aí, enxergar a sua curva de geração, né? Ali no laranjinha, né? Aquela curva ela é diária. Então, você tem a apresentação das falhas. Você consegue acompanhar todas as usinas que você tiver registrado, né? Isso você pode fazer. Você consegue fazer o acompanhamento, o integrador consegue fazer o acompanhamento e o cliente também. Então, o cliente consegue acessar a planta dele e você, como integrador, também consegue fazer esse acesso e ter esse controle. Aqui no canto tem o nome, né, das plantas das quais você já registrou. Ali é a curva de geração, né, a qual potência a gente consegue chegar com o inversor, e ali no azul, a linha azul, é o que realmente está sendo gerado naquele dia, tá? Então, você consegue fazer uma gestão bem próxima aí, de todas as usinas, enxergar qual que está com erro, qual que não está. Então, é uma ferramenta de muito fácil acesso. Opa! Aqui a gente tem a apresentação da curva IV, né, que é a otimização da produção de energia, e da curva PV, que é o que está do lado esquerdo da tela, tá? Bom, uma, né, das ferramentas, a gente tem que escolher uma, porque o tempo aqui é limitado, que a gente tem dentro do aplicativo é o algoritmo do MPPT Global. Então, tem um vídeo, eu não vou rodar ele inteiro, porque ele é muito longo, mas para vocês conseguirem enxergar a diferença da curva, né, de uma curva de uma usina que está limpa e sem sombreamento, versus a curva de uma usina que está com sombreamento. Pode rodar o vídeo. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, sou especialista de produtos da Sungrow e hoje a gente vai falar um pouquinho em relação ao algoritmo de MPPT global, tá? Então, o que seria o algoritmo de MPPT global? Para a gente entender como que ele funciona, a gente primeiro vai analisar aqui como que é uma curva PV padrão. Então, a gente sabe que a curva PV é uma curva onde você tem a relação da potência do arranjo e da tensão do arranjo. A gente vê que ela tem um formato perfeito, ela não tem nenhuma quebra, nem nada do tipo, e a gente vê que o MPPT, o algoritmo comum, ele está buscando o máximo ponto de potência.
Porém, isso é uma condição onde você tem os mesmos valores de tensão e corrente para todos os módulos da string. E a gente sabe que os sistemas fotovoltaicos eles estão sujeitos a condições de sombreamento ou algum tipo de módulo estar danificado, seja em alguma célula, seja em algum outro tipo de componente. E isso vai fazer com que o valor de produção de energia, né, ou seja, os valores de tensão e corrente daquele módulo, não estejam no mesmo padrão do que os outros módulos da string. Nesse cenário, a gente já não vai mais ter uma curva como essa. A gente vai ter o que a gente chama de uma quebra nessa curva PV. Então aqui a gente pode ver, em condições como um sombreamento ou algum tipo de danificação em algum dos módulos da strings, a gente vai ter a quebra dessa curva de geração. Não vai mais ser perfeita como no cenário anterior. Os algoritmos tradicionais de MPPT, eles não conseguem enxergar o real máximo ponto de potência dessa curva. E o que acontece? Qual que é o principal ponto aqui? Os algoritmos de MPPT tradicionais, eles não conseguem enxergar o real máximo ponto de potência dessa curva. Especificamente pelo fato de você ter uma quebra nela, né, como a gente comentou. Então aqui eles ficam presos no máximo ponto de potência local. Ou seja, eles ficam presos nesse ponto que a gente pode ver e eles ficam controlando ali a tensão, aumentando e diminuindo e buscando o máximo ponto de potência local. Algoritmos inteligentes, como o da Sungrow, eles vão conseguir fazer a varredura completa da curva, não ficando preso em apenas um ponto local, e vão conseguir enxergar o real máximo ponto de potência, como o exemplo que a gente está mostrando agora. Então, quais que são os benefícios disso? A partir do momento em que você tiver um sombreamento parcial na sua string ou qualquer tipo de danificação nos módulos que façam com que o valor de produção dele seja diferente dos outros, a gente já viu que você vai ter uma quebra na sua curva de geração. Então, com o MPPT global da Sungrow, você ainda assim vai conseguir entregar o máximo de energia possível e vai fazer com que o seu sistema não seja tão impactado por essa diferença de geração entre os módulos da string. Agora, a gente vai entrar aqui no iSolar Cloud e vai mostrar para vocês. Então, o MPPT Global, vocês conseguem gerar diretamente do aplicativo da Sungrow e vocês conseguem também programar que ele faça essa varredura automaticamente. Então, vocês podem colocar lá uma varredura diária, vocês colocam o período que vocês querem que ele rode, né? Pode passar para o próximo. Esse é um caso real, tá? Que eles rodaram o MPPT Global dentro do aplicativo. Pode, eu consigo passar aqui, né? Bom, então uma planta em Rondonópolis, no sudoeste, uma potência de 6 kW, né? Com inversor monofásico de 6, tá? Ó, vocês conseguem enxergar que no telhado ela tem um sombreamento devido à construção do local, né, onde a planta foi instalada, e isso impacta diretamente aí na geração de energia através do módulo, né? Ah lá, nas primeiras horas da manhã, então eles tinham essa quebra aí de energia por conta do sombreamento. Tá? Esse é o gráfico da usina, dá para ver claramente que ela tem alguns picos, mas também tem algumas quedas bruscas, né, que acontecem durante o dia. Nesse gráfico aí, ó, ele gera, não sei se vocês conseguem enxergar, mas por hora, né? Então ele tem lá 4,25, 4,50, a cada 25 minutos ele está apresentando o gráfico. E aí, depois de rodar o MPPT Global através do iSolar Cloud, a gente vê que a curva fica diferente, tá? Isso daí é o que gerou durante o dia todo. Você não tem mais aquela oscilação gigante na geração de energia. O ganho, nesse caso, foi de 24%, em relação ao que a planta estava gerando. Obviamente que esse percentual ele tem a ver com
o tempo do sombreamento, a quantidade do que o sombreamento está impactando no módulo, né? Então, às vezes, você não tem um sombreamento tão grande, obviamente, a geração você vai conseguir aumentar, não seja um percentual tão grande quanto esse, tá? Mas, nesse caso específico, houve um aumento aí de 24%. Bom, vou falar um pouco da Sungrow em números, né? Hoje a Sungrow está com 3,8 GB de energia centralizada, apresentando market share, e na mini geração 1,6 GB, tá? 30,7%. São 515 gigawatts no mundo. Esse é o nosso escritório, a carinha dele. Assim que vocês entram na recepção da Sungrow, todos estão convidados, quando estiverem em São Paulo, para visitar o nosso escritório, fica na Vila Olímpia. Esse é o nosso Service Center, que fica localizado em Osasco, né? Somos o fabricante número 1 em potência fornecida, tá? E aqui são as informações. Uma informação importante é que eu não sei se todos sabem, tá? Mas lá no YouTube tem muitos vídeos, inclusive falando do iSolar Cloud, como que vocês cadastram, como que vocês cadastram um cliente, quais as funcionalidades dele, né? E, além de tudo, a gente lançou também o Sungrow Academy, que traz aí vários temas em relação à instalação, o dia a dia de vocês, as maiores dificuldades na hora de instalar, os problemas, os erros que talvez vocês consigam solucionar dentro do próprio aplicativo, tá? O Pedro, vou fugir um pouco aqui do protocolo, né? O Pedro me inspirou aqui em falar algumas coisas. Eu não vim preparada para falar isso, mas acho importante. A gente fala muito da questão técnica, né, o tempo todo. Eu fiz uma apresentação aqui bem técnica, falei da empresa, e a gente esquece, sim, do capital humano, né, que a gente tem. A maior engenharia que a gente tem no mundo, ela é a humana, né? Quando a gente analisa o corpo humano, essa é a maior engenharia, para mim, né, que a gente tem no mundo, a engenharia humana, né? E quando a gente fala de conhecimento técnico, eu não sou engenheira, fui apresentada aqui, sou formada em marketing, pós-graduada em negócios, né? Eu já fui uma pessoa desacreditada no mercado de engenharia. Comecei lá na Schneider, nesse mercado em acho que foi 2013, né? E fui desacreditada na minha primeira promoção porque eu não era engenheira, Pedro, né? Mas eu tinha uma habilidade muito grande com vendas, tinha trabalhado a vida inteira com isso, e alguém acreditou em mim e brigou com o RH da empresa para que eu recebesse a minha primeira promoção dentro da Sungrow, né? E a Schneider foi a minha porta de entrada para o mercado de engenharia, que é o mercado que eu atuo hoje. Eu não acho que isso tenha a ver com gênero, essa é uma opinião minha, eu acho que isso tem a ver com capacidade, com habilidade, com vontade e desejo de chegar aonde você quer chegar, né? Eu reservo para mim essa opinião, tem gente que tem opinião diferente de mim, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com a sua mentalidade do que a ver com gênero ou até mesmo a sua formação, porque eu sou exemplo disso. Então, eu já fui desacreditada na fala, já me questionaram algumas vezes se eu teria capacidade de me apresentar em público. Estou aqui na Absolar pela segunda vez, já falei pela Sungrow, no Sungrow Experience várias vezes. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que vocês não acreditem em pessoas que olhem para vocês ou para o negócio de vocês e falem que vocês não vão conseguir. A sua mente é o que vai te levar aonde você quer chegar. Quando você... eu tenho o desejo de ter um carro e eu tenho o hábito de olhar esse carro quando eu estou dirigindo em São Paulo e me ver dentro daquele carro, né? Esses dias eu estava vendo no meu Instagram uma casa e pensei, nossa, eu nunca vou ter uma casa dessa. E aí eu me questionei, falei, não, eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar que eu posso ter uma casa dessa.
Ou eu vou trabalhar muito, ou eu vou ganhar na Mega Sena, mas se eu não me imaginar naquele lugar, eu não vou conseguir. Então, não deixe ninguém falar para vocês que você não é capaz, que a sua empresa não é capaz e que você não vai chegar no objetivo que você quer chegar. Trabalhe isso no time comercial de vocês, né? O time comercial é o coração da empresa, é o que está à frente disso. Então, acho que a mente de vocês é o que vai levar vocês exatamente aonde você quer chegar. É isso, gente. Desculpa ter saído um pouco do protocolo. Obrigado, Alessandra. Nós vamos agora passar a palavra ao gerente comercial da Solar Group, o Rogério Guido. Aqui também. Boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui na AB Solar, falando em nome da Solar Group, que é uma fabricante de estruturas metálicas para instalação dos painéis fotovoltaicos, né? E aí é conhecimento de quase todos, se não de todos, a existência da Solar Group como empresa já há 30 anos, mais de 30 anos, e trabalhando especificamente, né, para o setor de solar desde 2016. Então, é uma empresa que já tem bastante tempo de estrada, tem muito a contribuir com o negócio de cada um de vocês. E todos estão convidados a, depois da conversa que vamos ter aqui, podermos conversar um pouquinho aqui no nosso stand, até sobre esse assunto e sobre outros assuntos também. Fiquem todos muito à vontade para falar com a gente, tá bom? Mas o nosso tema aqui, como gerir times de alta performance. Todo mundo quer ter um time de alta performance, não é? Se perguntar para qualquer um de vocês, todos querem. Mas nós temos duas questões aqui. A primeira é como nós criamos um time de alta performance. Nós não... E foi até bom, o Pedro me inspirou em muita coisa, Pedro, que eu vou tomar aqui para mim durante a conversa, porque muitas vezes nós achamos que vamos encontrar pessoas prontas no mercado. E não é isso que acontece lá, na realidade, no dia a dia. Nós temos, às vezes, ótimas pessoas no nosso time que já estão conosco e nós simplesmente não enxergamos essas pessoas. Então, o primeiro passo é criarmos o time de alta performance. E como é que nós fazemos isso? Bem, eu separei aqui 4 pilares que ajudam a criar. Existem outros, mas esses eu entendo que o nosso tempo permite falarmos sobre eles. Então, como criar esse time? Além, é claro, da contratação, como o Pedro já mencionou, muitas vezes nós temos talentos, desculpe da palavra, tá? Mas nós temos excelentes profissionais já dentro da nossa empresa e que às vezes passam despercebidos, porque nós não olhamos para o ser humano. Muitas vezes olhamos apenas para a capacitação técnica, mas não olhamos o caráter, não olhamos o comprometimento daquele funcionário. E muitas vezes ele é a pessoa ideal para uma posição que nós estamos buscando no mercado. E seria simplesmente fazer uma movimentação horizontal ou até mesmo vertical dentro do organograma da empresa, não é? Então esse é o primeiro ponto. Nosso trabalho como gestores é exatamente esse: encontrar a posição certa para aquele funcionário. Quais são os seus soft skills, né? Então, onde ele vai jogar melhor? Pense num time, eu costumo ilustrar dessa forma. Pense num time de futebol. Você tem ali um zagueiro. De vez em quando ele vai fazer um golzinho, né? Mas não é a função dele, não é onde ele é habilidoso. Então, colocá-lo no ataque certamente vai afetar o desempenho da sua empresa. Isso é questão de gestão. Então, nós temos que olhar o ser humano e saber como posicioná-lo no lugar certo, aonde ele vai performar melhor. Além disso, outro aspecto são as metas. Não podemos estabelecer metas inatingíveis. Isso simplesmente desmotiva
aquela pessoa de boa performance. O problema, às vezes, não está na performance do vendedor, no caso, mas sim na meta que colocamos para eles. E é como bem disse o Pedro, novamente fazendo referência a você, Pedro, né? Muitas vezes o dono da empresa, bom, você fechou 200 milhões, agora você vai fechar 250, senão você vai ficar mole aí, está muito fácil para você. Só que se esquece que o mercado muda, e não é de mês a mês, não, ele muda diariamente. Então, outras forças podem colaborar para uma baixa de desempenho. Mas, na verdade, não é uma baixa de desempenho. O mercado mudou e talvez nós não tenhamos percebido isso. Outro aspecto, prêmio. Remunere adequadamente os seus funcionários, principalmente o time de vendas e outros que estão diretamente voltados para a cadeia produtiva, né? Tem um colega que ele costuma dizer que existem duas áreas na empresa, a de vendas e a de suporte a vendas. Se o time comercial não vender, e aí fazendo um pouco, puxando a sardinha para a minha brasa, né? Se o time comercial não vende, não adianta termos um produto maravilhoso, um pós-venda sensacional, um time financeiro excelente, que consegue manter tudo dentro do budget. Não tem venda. Então, quem vende merece ser reconhecido e receber por isso, né? Mas também temos ali o poder. Nós vamos dar o poder para que esta equipe ela consiga nos ajudar, como gestores, a tomar decisões. Então, eles deixam de ser apenas as pessoas que fazem e elas começam a participar do processo decisório. Isso faz com que o time se sinta valorizado, ele se sinta parte do todo, e não apenas uma peça ou uma ferramenta ali, que pode ser facilmente descartada. A sua opinião é levada em conta. Tudo isso que falamos até agora é apenas para criarmos um time de alta performance. Só que agora, com isso, nós já temos esse time. Então, temos lá todo o nosso time de alta performance. A próxima questão, que é o tema central aqui dessa conversa, é como gerir esse time. Porque, às vezes, depois que nós conseguimos criar, o que acontece? O time pode se dispersar, começa a ser notado no mercado, vem o concorrente e faz uma oferta aqui, uma oferta ali, começam a sinalizar isso. Como reter essas pessoas, esses profissionais excelentes e de alta performance? Temos aqui mais 4 pilares. Primeiro, treine. Por quê? Porque a empresa ela deve estar inovando sempre. A inovação nunca deve passar despercebida de qualquer empresa que quer se manter no mercado. E por isso, tem que fazer treinamento. Isso valoriza o seu profissional, relembra o seu profissional das características do seu produto ou do seu serviço. Isso ajuda muito a hora que ele está na frente de um cliente e ele precisa mostrar os diferenciais do seu produto, ao invés de vender preço. Ele começa a vender valor. Só que sem treinamento fica difícil. Também outra questão importante é ter controle. E aqui a gente quer entender um pouquinho melhor esta questão de controle. Porque todo mundo acha que o vendedor ele vai vender mais se eu tiver anotado cada coisa que ele fez durante o dia, cada cafezinho que ele foi tomar, cada pessoa com quem ele falou, quantas ligações você fez, quantos minutos você ficou com a pessoa. Vou começar agora a gravar as ligações para entender o que foi que você falou. Não. Isso não adianta, não resolve. Por quê? Porque ao invés de você pegar uma pessoa que tem alta performance e mostrar confiança naquela alta performance, você está simplesmente pegando essa pessoa e fazendo como uma mola. Já pegou uma mola na mão? Você tem 2 opções. Pegou a mola e começa a apertar bem. Se você ficar pouco tempo com essa mola na mão e abrir a mão de repente, o que acontece? Ela sai voando, porque ela tem potência.
Mas se você segurar e ficar muito tempo segurando com força, ela perde as suas características. O controle, ele é fundamental, o controle da operação. Saber como é que está, ter os indicadores, os KPIs do seu time. Porém, não deve ser algo assintoso, em cima ali do funcionário. Até porque ele já está no seu time, ele já tem uma alta performance. Ele apenas precisa controlar estas suas atividades exatamente para que ele seja de melhor performance ainda, e não como uma forma de controle das suas ações. Outro aspecto, feedback. Foi falado também durante a conversa do Pedro, né? A importância de dar feedback ao seu time. Eles precisam saber, não só quando estão fazendo algo de errado, mas quando eles fizeram algo certo. Será que nós também o chamamos e falamos, olha, isso que você fez foi excelente. Use isso como padrão para situações semelhantes. E outro aspecto, já pediu alguma vez feedback para o seu colaborador? Já pediu para ele falar um pouquinho sobre você? O que ele pensa? O que seu time pensa de você, da sua gestão? Será que eu, como gestor, posso melhorar em alguma coisa? É uma pergunta interessante, né? Para nós respondermos. O time precisa se sentir num ambiente à vontade para fazer isso. Mas dá resultado, pode ter certeza. E por último, mas não menos importante, adapte-se ao mercado. Eu trabalhei numa empresa chamada Spring Mobile e o slogan da empresa era Business Moves, ou os negócios eles mudam. Isso acontece o tempo todo. Não é diferente com o mercado solar. Então, a nossa capacidade de nos adaptarmos às novas circunstâncias do mercado, mas não é demorar um tempão, é ter ações rápidas, decisivas, firmes, de mudança e adequação às novas tendências e características do mercado, vão determinar se a nossa equipe ela vai ser construída de alta performance e depois ela vai performar no meu concorrente, ou se ela vai ser criada e vai performar na minha empresa. Então, esta é a mensagem que nós queremos entregar para todos, né? Do ponto de vista comercial, é fundamental que tenhamos muitos desses pontos na mente. Vamos conseguir fazer todos? Talvez não. Mas não podemos desistir. Nós precisamos times de alta performance. Para isso, nós vimos hoje de manhã a Liciane falando que o Estado aqui tem grandes oportunidades, tem muitas oportunidades. Ele nem figura entre os 10 principais. Então, ainda existe o que nós chamamos de, em tecnologia, de greenfield. Tem um campo aí maravilhoso para podermos crescer. Agora, somente um time de alta performance é que vai conseguir buscar essas oportunidades, reconhecer onde elas estão, trazer para dentro da empresa como negócios para melhorar os negócios de cada um de vocês. Com isso, eu agradeço muito a oportunidade que tivemos aqui e ficam aqui os meus contatos e todos estão convidados para depois falarmos lá no stand da Solar Group. Muito obrigado. Obrigado também, Rogério. E agora nós passamos a palavra ao coordenador de vendas sul da VEG Solar, o Lucas Langa. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Todos bem? Vamos agora para o último. Espero que todos ainda estejam acordados, né? A gente veio para Floripa, mas infelizmente a gente não pegou o sol que a gente queria, né? Então, vamos tocar dessa forma. Pessoal, eu acho que vocês perceberam que aqui no palco a gente comentou sobre evoluir o negócio de vocês. Então, o mercado de solar ele já não é mais o mesmo. Ele precisa de evolução e precisa que vocês evoluam também, tanto na parte de segurança, que é o que o Mauro comentou, a questão de contratação, que o Pedro falou muito bem. E agora eu vou trazer um pouco para vocês da sinergia do mercado, o que a gente pode fazer
com o mercado de solar. Então, quais outros negócios que a gente pode estar buscando, já utilizando todo esse know-how, toda a equipe de vendas que vocês têm também, para estar potencializando esses negócios aí de vocês nesse mercado. Então, provavelmente aqui todo mundo passou, né, pelo ano de 2022, então foi um ano bastante complicado e foi um ano que a gente precisou se mexer e sair daquela zona de conforto que a gente vinha, né? Isso foi em 2023, desculpa. Porque até 2022 o que acontecia, né? Os pedidos eles chegavam para a gente, o cliente procurava a gente para comprar. E ano passado isso mudou um pouco. Então aí a gente viu várias empresas fechando, várias empresas voltando para o seu core principal, que pegaram aquela onda do mercado, surfaram a onda, ganharam dinheiro. No ano passado deu uma queda e muitos acabaram voltando para o core principal. E aqui eu trago um pouco também para vocês quais que são os fatores externos que a gente sofre aqui no mercado de solar, né? Eu falo sempre, para quem empreende no Brasil é muito difícil, né? Empreender no solar é pior ainda, porque a gente tem diversos fatores relacionados, por exemplo, ao preço internacional. Então, a gente vem com uma queda brusca do preço do módulo, do preço dos insumos, que isso vem impactando no nosso mercado. A gente pensa, mas se baixar o preço é bom. É bom. É bom que a gente consegue vender mais. Só que qual é o impacto dessa queda de preço? A gente reduz o nosso faturamento, consequentemente, a gente reduz o nosso lucro. Porém, o nosso custo fixo, ele se manteve e às vezes até subiu. Então é um dos pontos aí que a gente acaba sofrendo. Preço do frete nacional e internacional. Muitos de vocês provavelmente viram essa loucura que a gente teve na disparada do frete internacional. A gente saiu aí de um container de módulo de $1.500 para $9.000 por container. Então isso acaba impactando muito no valor final do produto. E aqui no Brasil, o que aconteceu? O preço do frete nacional ele subiu. Então, o que acontece? A gente tem o valor da matéria-prima baixando, o frete subindo. Então, isso aí vai ter um impacto no preço. Porém, em 2022, por exemplo, a gente vendia um gerador a 100 mil, esse ano a gente está vendendo a 50 mil. O preço do frete subiu. Então, o frete ele já acaba pesando também nos cálculos que a gente tem que fazer. Ex-tarifário, então, o ex-tarifário ele já está valendo, então já saiu dos módulos, porém, alguns distribuidores ainda têm uma cota para estar utilizando, porém, o ex-tarifário, eu acredito que em novembro e dezembro a gente já vai começar a sentir nos preços, então vai ter um aumento aí de aproximadamente 10% nos preços dos módulos, né? Que isso, consequentemente, vai aumentar o preço final do gerador também. E mudanças de leis, né? Então, todos esses fatores aí que a gente tem que enfrentar e tem que estar se preparando, né? Então, qual que é a nossa virtude, o que a gente passa para os nossos integradores, né? Para os integradores WEG. Hoje a WEG é uma empresa muito verticalizada, então o solar é apenas um dos braços de negócio dela. A gente tem 6 unidades de negócio e várias outras linhas de produto, né? O porquê? Para a gente conseguir dividir o pote. A gente não tem tudo no mesmo pote. E é dessa mesma forma que a gente vai passando isso para os nossos integradores, né? Então, o que acontece? O solar está ruim. Se a gente fosse só do solar, a gente estaria muito ruim também. Então, o que o integrador tem que fazer, né? Buscar alguma forma também de não ficar dependente somente do solar. É um mercado bom ainda? É um mercado muito bom. Porém, a gente tem outros produtos, outras soluções que a gente pode também estar agregando junto com o nosso sistema solar. E aí, né, qual que é o impacto de toda essa estabilidade para o mercado, né? A gente viu que tem vários fatores aí que impactam diretamente. E o que aconteceu, né? No ano passado que eu vinha falando para vocês. Isso aqui é o número de integradores divulgado pela Greener ativos no ano de 2024.
Então, 26 mil aí. Isso aqui era o ano de integradores ativo, um número de 2022, que a gente tinha ativo em 2023. Então, notem que a gente teve uma queda aí de 5 mil integradores. Então, o que aconteceu? São integradores que sofreram muito com essa oscilação do mercado, ou acabaram fechando, ou acabaram voltando para o core principal, que é o que a gente comentou. Então, puxando um pouco desse ponto, qual que seria um novo negócio para quem ainda não faz, né? Muitos fazem. A questão de retrofit e também a questão de pós-vendas. Vamos pensar que desses 5 mil integradores que fecharam, cada um fez 3 projetos. A gente está falando de 15 mil projetos e 15 mil clientes órfãos no mercado. Então, a gente tem um mar de oportunidade para esses clientes também. Então, vender um pós-vendas, vender uma parte de OEM, a parte de manutenção. Então, é uma nova oportunidade que a gente vê crescendo cada vez mais nesse mercado, né? E também várias outras notícias aí que a gente tá bem comum de ver. Então, o porquê, né, mostrar isso para vocês, que a gente precisa, o mercado solar, principalmente quando dá algum tipo de problema, a gente estava comentando ali do telhado da igreja que caiu, isso aí fere muito o mercado. E a gente vê que, e às vezes, dependendo de alguma venda que o cliente não tenha um conhecimento a fundo, ele vai pensar que todo mundo vai fazer um serviço que vai cair o telhado dele. E não é assim. Então, é por isso que a B Solar, por exemplo, está fazendo o selo de qualidade, que é para mostrar realmente a qualidade do integrador que vai prestar esse serviço. Muitos bancos também só estão liberando financiamento para integradores que têm algum selo de qualidade, justamente para ter essa diferenciação do mercado. Então, o que vocês vão buscar e agregar de valor no produto, no serviço de vocês, para conseguir vender e entregar para esse cliente, né? E a sinergia do mercado com o futuro. Então, aqui eu vou trazer algumas opções e alguns mercados que vocês podem estar agregando junto com o solar. Então, aqui eu vou trazer um pouco da WEG, o que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos e o que a gente vem trazendo já para o nosso integrador, justamente para não ficar somente em um negócio, né? A gente explorar outros negócios. Baterias, então a gente vem ouvindo aí falar de bateria desde 2018, que a gente trouxe o inversor híbrido, porém, a bateria era muito cara na época, mas o que aconteceu? Do ano passado para cá, o preço da bateria ela já caiu mais de 50%. É a mesma coisa quando a gente falava, vamos vender solar para quem está no Mercado Livre. Qual que era a primeira coisa? Não dá, não se paga. Hoje já se paga. Então, quem começou a estudar o mercado lá atrás, hoje está na frente. Então, hoje já está vendendo solar para quem está no Mercado Livre. A bateria é da mesma forma. E a gente tem várias oportunidades de vendas de bateria. Voltando não tanto na questão de viabilidade financeira, mas sim na questão da necessidade. Então, a gente tem muitos clientes, principalmente rurais, onde ele não tem energia, para trazer uma linha muito caro e ele usa gerador diesel. Se a gente for fazer o cálculo de tirar o gerador diesel ou deixar ele somente como um backup, operando em 30%, e colocar a bateria, ele já acaba sendo viável financeiramente também. Falando baterias residenciais, a mesma coisa. Dependendo da região onde não tem oscilação de energia, pode ser que não seja viável para cliente. Mas em uma região onde o cliente sofre muito com falta de energia. Então, hoje a gente quer conforto. A gente quer chegar em casa, assistir uma televisão, ligar um ar-condicionado. Então, a gente oferece esse tipo de solução para o cliente certo. Mas isso aí é o vendedor, vocês têm que capacitar o vendedor de vocês para começar a caçar esse produto, que é algo que vai ser o futuro. A bateria vai ser o futuro. A gente viu antes no gráfico apresentado que bateria, até 2050, vai ser uma fonte de energia muito grande. Então, quem se preparar agora, a hora que realmente começar a virar, aí vai conseguir colher os frutos.
Para o mercado residencial, a WEG vem lançando alguns produtos, né, que podem estar sendo colocados juntos com o sistema solar. Então, a parte de câmeras, toda a parte de smart home, então a parte de automação residencial, né, então é algo que dá para vocês agregar também no produto do solar. Parte de no-breaks, acabamentos, tomadas, interruptores. Então, tem uma série de produtos para atender ali a residencial, que pode ser agregada também. E, por último, a parte de estação de recargas, né? Então, da mesma forma que baterias, estação de recarga ela aconteceu muito rápido. Quando a WEG lançou as primeiras estações de recarga, no Brasil, eram poucos veículos elétricos que tinha. Hoje, se a gente for avaliar, é muito veículo elétrico rodando já, né? Então, postos de combustíveis, pequenos negócios. Então, por exemplo, vão vender para o mercado, vão vender para uma farmácia. Ao invés de dar um desconto, ofereçam outro produto. Tentam se diferenciar na venda. Então, no mercado, ou numa farmácia, ou num salão de beleza, é possível colocar uma estação de recarga. Isso vai dar um marketing para o teu cliente final, para estar chamando o cliente. Tu vai estar agregando um valor no produto e não vai estar dando desconto. Então, é uma forma também de ter essa diferenciação. Então, foi isso, pessoal. Agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado também, Lucas. Bom, agora nós vamos iniciar o debate. Eu convido para tanto o Afonso Aguilar, que media esta mesa. Bom debate a todos. Até não vai poder ser muito debate, que nós estamos apertados pelo tempo, e a coordenação já me passou que nós vamos ter um longo período de 2 perguntas. Então, vamos segurar as cadeiras, né? Não vamos... Não, é o seguinte, primeiro, eu acho que o objetivo que a gente tinha de apresentar para vocês uma visão das várias empresas que estão aqui, daquilo que você pode fazer para incrementar o seu negócio, acho que a gente atingiu tentando dar uma visão de mercado. A WEG mostrando, inclusive, a questão de aplicativos ou equipamentos para a questão de residências, né? E, pessoal, no fundo é isso aí. O mercado é gigantesco, o mercado é brutalmente gigantesco, e preparem-se, porque moleza de preço ninguém vai ter mais, como tivemos em 2022. Nós vamos ter cada vez mais uma competição entre todos nós, mas a gente não precisa, como eu digo lá no Sul, nos matarmos para poder sobreviver. Então, cada um agora tem que pensar. E nessa linha, já que eu fui desafiado, por que eu não estava no Parque da Harmonia, que é meu dia do Gaúcho, deixa eu perguntar para a Prestão de Seguro uma pergunta que chegou para nós, que é a seguinte: vocês avaliam na área de seguro, na contratação de seguro, antes de segurar uma instalação, se os projetos que são feitos, se há responsável técnico, análise de risco? E aqui eu vou complementar uma coisa que, por exemplo, lá no Sul, a questão das explosões, aquelas de ventos que tem, as enchentes que houve no Rio Grande do Sul, elas ultrapassaram toda e qualquer escala decamilenar. Então, vocês, como agentes de seguros, analisam esses projetos que são, quando são enviados para seguro? Bom, Afonso, falando da operação da Eletron, tá? Então, a gente tem uma plataforma onde a contratação é 100% digital, e eu vou exagerar aqui, em menos de 60 segundos a gente consegue contratar e emitir o seguro para uma usina de até 1 milhão, sem enviar nenhum documento, simplesmente preenchendo os dados. Então, a contratação é muito facilitada, não tem nem vistoria, tá? Agora, isso não quer dizer que a instalação não tem que ser feita como deve ser feita. Ponto. O que precisa fazer para o seguro cobrir? Nada além do que seguir o manual, seja do fabricante, da estrutura, do inversor e também do módulo. A gente não fala muito disso. Então, não tem que fazer nada além do que deve ser feito, não precisa submeter nada à análise prévia, basta fazer o que tem que ser feito, é simples assim, tá? Mas isso, repito, falando da operação da Eletron, tá? Aí tem seguradoras que vão exigir documentação para mandar projeto,
enfim, demora para responder, vai levar uma semana para cotar, e aí por aí vai. Então, vai depender muito do teu parceiro, de quem você vai trabalhar. Ou seja, a empresa que faz o empreendimento integrador tem responsabilidade para que você possa, como segurador, vamos chamar assim, anuir o projeto dele e dar o teu seguro de uma maneira diligente e rápida para o investidor. Sim, e até aproveitando o gancho dessa pergunta, existem duas situações, duas coisas que o integrador tem que levar sempre junto, porque senão não vai sustentar. Se você botar tudo na conta de um ou do outro, uma hora vai estourar, tá? Que é o seguro e o gerenciamento de risco. Claro, aqui a gente está falando de projetos maiores, né? Enfim, que você vai demandar de mais tempo, vai estar mais exposto, mas precisa ter o seguro junto com o gerenciamento de risco, porque senão você vai ter sinistro atrás de sinistro, vai receber, só que logo a seguradora vai te cortar, porque você está estourando aí o resultado, está muito fora da curva e está prejudicando todos os outros integradores. Então, e também, se botar só na conta do gerenciamento de risco, tem coisas que a gente não consegue evitar, como os eventos climáticos, né? Ou até mesmo questões de roubo, que acontecem muito, falando aí daquele cenário, principalmente de usina de solo em zona rural. Ok. Uma das coisas que foi falado bastante aqui, inclusive a Alessandra diz ela que fugiu do protocolo, mas não, Alessandra, porque eu acho que todos nós aqui sabemos que, todos nós que trabalhamos aqui com engenharia, isso é uma máxima que eu tenho comigo, a gente faz engenharia para pessoas, quer seja para satisfação pessoal nossa, quer seja dos nossos clientes. E aí, Pedro, já que tu desafiou várias pessoas aqui, veio uma pergunta para ti, que é o seguinte, por favor, não dê risada, porque eu acho que isso é sério, a pergunta que veio. Se falou em talento, alta performance, vendas, metas. Tu concorda com a frase que as exigências feitas pelos CEOs, diretores de muitas empresas, dificultaria a contratação deles mesmos, caso necessitassem de profissionais? Concordo para quase 100% das empresas que eu converso. A maioria dos contratantes, eles, primeiro, não entendem muito de motivação, eles acham que, se você perguntar para um CEO ou para um contratante, o que te motiva, é só o dinheiro? Ele vai falar, não, tem outras coisas. E o que você acha que motiva um funcionário? Ele vai falar, comissão. Não, mas peraí, você então é diferente. E, normalmente, eles não entendem, além disso, de toda a parte de cargos e salários, e acham, isso que eu estou te falando é meio provável, mas agora eu vou falar uma coisa que é opinião minha. Ainda existe um resquício do modelo de gestão antigo, que para mim se assemelha muito até a um modelo quase de escravidão, que é assim, eu estou te dando a grande chance de trabalhar para mim. Você não trabalha porque você não quer, e eu vou te pagar um absurdo de R$1.000 para você poder fazer um trabalho de alguém que merece 20. Eu estou falando isso para vocês, não é brincadeira. Eu já vi contratante falar assim, ó, e o tanto que esse cara vai aprender comigo na engenharia? Porque era tipo assim, engenheiro, especialista solar, só que o cara devia ganhar uns 10, 12, e o cara queria pagar 3. Aí eu trouxe a pesquisa de mercado, não, mas vai aprender muito comigo. Me lembrou muito, já viu o episódio do Chaves, onde o Sr. Madruga contratou, o Sr. Madruga contratou o Chaves, e ao invés de pagar, ele cobrava pelo que ele ensinava, porque ia sair mais caro na universidade. Isso que eu estou falando não é piada. Essa mentalidade está mudando, os últimos 10, 15 anos mostrou que gestão hoje é sobre mostrar vulnerabilidade, gestão é sobre ajudar, o líder que tem muito ego e que quer estar muito aparecendo, ele cai, ele tem que se conectar com o liderado e estar ali como servidão, é isso que é a liderança moderna, né? O CEO sai lá de cima e está pisando na fábrica para conhecer as pessoas, porque as pessoas têm mais opção, mas ainda tem muita gente do mentalidade antiga, e essa colocação sua eu concordo para mais de 90% dos casos. Ok. Bom, queria agradecer a presença de vocês, agradecer a contribuição de todos, acho que a gente vai ficar aí para conversar com cada um de vocês, e em nome da Bessolar a gente agradece a presença de vocês nesse módulo.